Pai, Senhor, meus amigos, me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel, essa semana, trazendo a lição 6, que vai trazer o seguinte título: Honrar pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural, tá certo? Como vocês devem ter visto, eu não mexi no contraste do vídeo, estou um pouco queimado. Tivemos um retiro maravilhoso nesse final de semana. Vamos para Cabo Frio, onde passamos ali 3 dias com os jovens da Assembleia de Deus de Araruama e foi maravilhoso. Estou acabando de chegar e já vou gravar esse vídeo, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, eu peço que você já considere se inscrever, tá? Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda a divulgar o conteúdo que é propagado aqui. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? A lição 6, ela vai trazer o nosso 5º mandamento dos nossos 10 mandamentos e ela vai ser ministrada aí na sua igreja no dia 10 de novembro, tá bom? Texto áureo vai dizer assim: Vós, filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O 5º mandamento, o texto vai trazer uma mensagem importante sobre a relação entre pai e filho e dando ênfase na obediência como uma virtude de valor a ser valorizada. O texto aqui está trazendo o texto em destaque, né? No caso, Colossenses 3:20, e aqui a gente vai abordar alguns tópicos, eu já deixei listado. Vamos falar sobre a valorização da família, como já foi visto em revistas anteriores, o aspecto espiritual da obediência, a obediência aos pais, né? Como uma ordem que vem do próprio Deus, a responsabilidade dos pais, porque você só vai ser um bom pai se você for um bom filho. A obediência e a autonomia. A obediência, ela não é cega. Os filhos precisam aprender a discernir e questionar dentro de um contexto de respeito. Um exemplo disso é o próprio Jesus. Quando ele chega lá e diz assim: se possível, afasta de mim esse cálice. E aí ele não tem a vontade realmente de ser crucificado. Ele expõe essa vontade para Deus, que é o pai dele: olha, eu não quero. Se for possível, afasta, mas seja feito conforme a sua vontade. E ali, pouco antes de morrer, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? De maneira muito respeitosa, ele questiona ali o que Deus está fazendo, né? É um grito de socorro. Por que o Senhor me abandonou nesse momento? E aí, a gente também vai ver um pouco também do conceito cultural, como era naquela época e como é hoje. Verdade aplicada vai dizer o seguinte: a obediência aos pais faz parte de um viver correto e que agrada ao Senhor. Então a gente vai falar de fundamento moral, que é a base do desenvolvimento dos valores éticos, ensina respeito, ensina responsabilidade e a importância de ouvir quem tem mais experiência, né? Você tem que entender que os seus pais, pai e mãe, ali eles são os primeiros, né, de uma sociedade com o qual você tem contato. A gente vai falar uma questão também de pai e mãe no aspecto social, no aspecto familiar, de amor, né? Mas basicamente social. Seu pai e sua mãe são os primeiros com quem você tem o contato e quem você passa mais tempo. A gente também tem a obediência ao pai e mãe como um reflexo de amor, porque você obedece, os filhos reconhecem que estão sendo cuidados e por conta disso eles amam. A própria mulher, quando ela se submete ao marido, você vê lá quando Paulo escreve em Efésios, ela tem essa facilidade por já ter passado por uma outra autoridade, né? Que no caso são os pais. Uma mulher solteira que consegue obedecer pai e mãe, consegue se submeter a eles e vem sendo ali vivendo num viés cristão, vem sendo desenvolvido a Bíblia dentro de casa, vem vendo os exemplos, né, dos papéis tanto de pai quanto de mãe, ela vai ter muita facilidade aí para se submeter a um marido. E a questão também do vínculo espiritual, né, é a nossa primeira autoridade.
como eu falei, são as primeiras pessoas com quem a gente tem contato. Romanos 13 vai dizer que toda autoridade é constituída pelo Senhor. A gente não consegue amar a Deus sem amar aos nossos pais. E aí entra a questão também de obediência e respeito. Objetivos da lição vai dizer o seguinte: apresentar a importância da honra no lar e na sociedade, mostrar a honra como alicerce nas relações e listar aspectos importantes acerca da honra. Texto de referência, vamos ter 3 textos diferentes. Primeiro, Êxodo 20 diz o seguinte: honra, Êxodo 20, 12, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Logo em seguida temos Marcos 7,10 que diz o seguinte: porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morra de morte. E lá em Efésios 6, do 1 ao 3, diz assim: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então a gente vê aqui em Êxodo 20 uma das vantagens da obediência, que é prolongar os nossos dias na terra. Já em Marcos 7,10 nós vemos a gravidade e a consequência sobre maldizer, que é falar mal dos pais, né? E em Efésios, Paulo faz um link dizendo que a obediência aos pais e o respeito garantem uma vida próspera e abençoada. A gente vai ver isso mais para frente também em Salmos, tá? Existe um contexto ali que fala sobre a consequência de se obedecer aos pais na vida de um homem, uma mulher próspera. Mas basicamente um homem, o texto traz um homem. Introdução. Os primeiros mandamentos tratam a relação entre o homem e Deus, e os demais apontam para o relacionamento entre os seres humanos. O 5º mandamento trata de honrar pai e mãe, com a promessa de uma vida bem-sucedida e de longevidade. Então, eu já quero ler um texto que vai complementar o que está sendo dito aqui na introdução, que é o texto de 1 João 4,20, diz o seguinte: se alguém afirma amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Então, basicamente, você ama e respeita os seus pais, né? Fazendo um paralelo. Você ama e respeita os seus pais que você está vendo. Mas, para amar a um Deus ao qual você não vê, você precisa fazer isso com seus pais. Como é que você vai dizer que ama a Deus, mas passa por cima da autoridade dos seus pais, a quem Deus constituiu? Então, assim, é uma relação básica. Você obedece seus pais, você obedece a Deus. Não tem como você dizer que ama a Deus também passando por cima da autoridade dos seus pais. O primeiro ponto abordado aqui vai dizer o seguinte: a importância da honra no lar. O 5º mandamento trata do princípio da honra aos pais. Nele, Deus apresenta a importância da família e seu plano em preservá-la. Isso exige que cada filho contribua com sua proporção de responsabilidade diante dos seus pais. Então, a gente vai ver que a Bíblia nada mais é do que um grande manual de instrução que Deus nos deixou. A família, ela além de ser um projeto de Deus, ela vem com a formação da joia da coroa, que é o homem. Fez o homem, fez a mulher e ordenou: multiplicai-vos e enchei a terra. Então, é tão natural que Satanás tente tirar a importância da formação de famílias. Que isso vai basicamente com o fim da honra entre os seus membros. Se não houver respeito, muito provavelmente que essas relações não durem por muito tempo. A mais básica dentre elas, pai e mãe, mas a gente vai ver questões de respeito entre outras relações de autoridade, como numa escola, por exemplo, com professores, numa faculdade também com professores, no seu chefe,
lá no seu trabalho e por aí vai. Se você não conseguir perceber, se você não conseguir honrar e obedecer no mais simples e no primeiro, muito provavelmente você vai ter problema com os outros. A gente vai ver um texto de Romanos que fala a consequência de não obedecer às autoridades. E é por isso que a gente trata muito bem os filhos, né? Trata no sentido de amar, de instruir. Olha, me obedece, porque aí fora o negócio não é tão tranquilo, não. 1.1, a família e a sociedade diz assim: o relacionamento entre pais e filhos tem sido tema de grandes discussões em nosso tempo. O quinto mandamento trata da honra, um princípio que, praticado, pode de maneira poderosa transformar um contexto de nossa sociedade. Existe uma conexão muito poderosa entre famílias e a sociedade. Elas estão intrinsecamente ligadas. Sem famílias estruturadas, o resultado será nações desestruturadas. A maneira mais fácil de desintegrar uma nação é começar pela família. E a maneira com a qual os filhos podem destruir a família é desobedecendo os seus pais. Você pode reparar que se a família funciona bem, a sociedade funciona bem. Se a família funciona bem, a igreja funciona bem. A família é o alicerce de uma sociedade forte e saudável. Por isso, a fúria de Satanás em desestruturar as famílias. É o primeiro núcleo. O núcleo familiar vai dar vazão, vai dar início a muitos outros núcleos de uma sociedade organizada. Tá bom? 1.2, os pais devem receber honra de seus filhos. Diz assim: porque os pais devem ser honrados? Em primeiro lugar, devemos ter em mente que os pais são os representantes de Deus na família. Dar honra aos pais não significa apenas uma obrigação, mas deve fazer da vida de todo filho que entende o valor de um pai. Existem vários motivos pelos quais os pais devem ser honrados. Devem ser honrados porque é da vontade de Deus que assim seja. Devem ser honrados porque alcançaram esse status diante de seus filhos. Devem ser honrados porque, antes de existirmos, eles já estavam ali, preparando tudo para a nossa chegada. Devem ser honrados porque é nossa responsabilidade de reconhecer que não existe na vida alguém mais importante para o filho do que seus pais. Honrá-los e temê-los é como fazer o mesmo em relação a Deus. Os pais, eles escolhem o nome dos filhos, né? Veja o tamanho da autoridade. Você carrega consigo durante toda a sua vida um nome que vai falar a respeito da sua identidade, né? Da forma como que eles escolheram. Lá em Apocalipse 2,17, Jesus fala que ao vencedor dará um novo nome. Por aí você vê a questão. Só o Senhor irá nos dar um novo nome. Veja a autoridade de Cristo. Então, dar um nome ao seu filho é apenas um dos exemplos, né, de autoridade que você tem perante a eles, e o filho deveria reconhecer isso também. Parece algo simples, mas não é. Porque, afinal de contas, também é uma responsabilidade muito grande ser pai ou ser mãe. Mas a gente vê aqui algo que é basilar. O nome é algo que você carrega para toda a sua vida e ele vem carregado com uma identidade. 1.3, bons filhos são presentes de Deus, diz assim o texto. Sabemos que, mesmo sendo cristãos, não existe lares sem problemas. Sabemos também que o relacionamento com nossos pais pode afetar de maneira positiva ou negativa nossas vidas. Biblicamente, o quinto mandamento nos ensina que a melhoria na qualidade de vida necessariamente passa por nossa convivência com os nossos filhos. Nosso relacionamento com os nossos pais irá afetar todos os demais relacionamentos que tivermos. Mesmo assim, devemos, como bons filhos, amar nossos pais. O amor é o alicerce da honra, do cuidado, da retribuição e principalmente do carinho que merecem receber por serem nossos pais. Não existem pais perfeitos, assim como não existem filhos que não precisem de melhor ajuste. Porém, bons filhos sempre estão atentos à necessidade de seus pais e sempre estão
presentes quando exigidos. Aqui você vai ver uma coisa interessante. Lembra lá que no começo eu falei sobre Salmo? O Salmo 128, ele vai dizer como é a vida do homem que teme ao Senhor, né? Ele vai falar sobre a mulher, ele vai falar sobre os filhos. Então, primeiro a gente honra os nossos pais por não conhecer a Deus. A gente não vai conhecer a Deus logo de cara. Primeiro a gente vai conhecer papai e mamãe. Depois, com o tempo, com o entendimento, seus pais vão te apresentar a Deus, né? Se assim for da cultura deles. Então, nós honramos a Deus, nós obedecemos a Deus, porque primeiro aprendemos a obedecer e a honrar os nossos pais, né? E aí, por conta disso, as bênçãos de Deus vão nos acompanhar. A sua mulher será como videira, os filhos como os ramos, enfim. Então você terá várias benesses pela questão de honrar pai e mãe. Se honrou pai e mãe, você provavelmente vai ter um filho que teme ao Senhor, tá bom? Segundo ponto, vai dizer o seguinte: a honra está acima de tudo. A palavra hebraica para honra é kaved, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Honrar os pais é dar a eles o devido peso de suas autoridades. Nas Forças Armadas, nós sabemos o quanto uma pessoa é importante pela quantidade de medalhas que ela tem. Na vida profissional, a gente mede isso pela quantidade de formações, cursos e especializações. Na nossa família, os nossos progenitores fizeram por mim e por você o que nenhuma outra pessoa poderia fazer, que é ter cuidado, educar e dar amor. Então, é algo que o mundo poderia oferecer numa questão de formação, numa questão de emprego, ninguém poderia cuidar de mim e de você enquanto filho. Tamanha é a autoridade. Eles designaram, eles geraram um novo indivíduo, que nesse caso, eu e você. 2.1. A honra é uma atitude do coração, diz assim o texto. Não podemos mudar a realidade da situação em que nascemos. Não tivemos influência na escolha de nossos pais, nem podemos alterá-los para que atendam aos nossos critérios de como devem agir. Eles podem ter realizado essa tarefa com grande habilidade ou com muitos erros. O que eles fizeram ou deixaram de fazer inevitavelmente nos afeta, mas nunca pode ser enxergado, exagerado, né? Deixaram de fazer dizer que somos mais profunda e permanentemente afetados por nossa atitude em relação aos esforços deles, do que pelo método específico que eles usaram. É precisamente por isso que o 5º mandamento coloca a responsabilidade pelo sucesso da relação entre pais e filhos onde realmente pertence. Refere-se ao aspecto do relacionamento que nos afeta primeiro e mais, um aspecto que depende de nós, embora não possamos escolher nossos pais nem os mudar. A atitude que assumimos em relação a eles depende definitivamente de nós. Nem todo lar é como nós gostaríamos que fosse. Alguns lares têm relacionamentos conflituosos entre pai e mãe. Outras famílias, outros lares, né? O pai vai embora. Outros ainda, com muito esforço, sobrevivem, colocam o que comer sobre a mesa. Condições financeiras muito precárias. Mas em muitos, apesar da problemática, não falta amor. Não é a condição que você se encontra que condiciona se seu pai ou sua mãe é boa, né? Te deu uma boa qualidade te deu um amor, te deu uma boa qualidade de vida. Mas é como ele atende a esse chamado que faz com que concedamos honra a eles. Talvez você tenha aí uma relação com seu pai muito boa, que ele possa te dar tudo que você quer. E ok, né? Mas talvez você viva num lar com extrema dificuldade até para comer. E não é por ter ou por não ter que você deixa de honrar os seus pais. É o princípio que eles vão passar para vocês durante o seu crescimento, tá? 2.2.
A honra é a base de todas as boas relações. Diz o seguinte: a maneira como nos relacionamos com os nossos pais afetará profundamente nossos relacionamentos com pessoas e com Deus. O princípio declarado no 5º mandamento é base sólida para um convívio social harmonioso na escola, no trabalho e inclusive no nosso matrimônio. De fato, a primeira vez que o casamento é mencionado na Bíblia é descrito como uma condição de um homem que deixa seu pai e sua mãe e se une à esposa. Assim, o casamento é uma transferência e, em certo sentido, uma continuação do relacionamento que começou com os nossos pais. Qualquer pessoa que tenha problemas não resolvidos começou com os nossos pais. Qualquer pessoa que tenha problemas não resolvidos em seu relacionamento com seus pais entrará no relacionamento conjugal com um sério revés e provavelmente terá problemas em outras áreas da sua vida também. Veja a importância do casamento e a importância de se obedecer pai e mãe antes de você entrar no casamento. Se você se relaciona muito bem com seu pai e com sua mãe, você não vai ter problema ali dentro do seu matrimônio, é o que diz aqui o texto, né? Agora, se você já entra no casamento com uma problemática com seus pais, muitos jovens se casam para sair de casa, porque o ambiente em casa não é bom, pelo menos para ele. E aí ele acha que casando ele vai sair daquele contexto e para ele vai ser ótimo. Nem sempre, tá? Lá em Gênesis 2:24, você vê que o homem deixa o pai e mãe e se une à mulher para se tornar um. E depois de honrar os seus pais, você aprende a honrar a sua esposa, dando a sua vida por ela, amando como Cristo amou a igreja. E a mulher, ela honra seu marido se submetendo a ele. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher, eles têm seus papéis, suas responsabilidades, seus direitos e seus deveres. Mas isso é muito melhor, isso é de muito mais fácil execução quando você aprende a honrar pai e mãe, tá? 2.3, o peso da honra diz o seguinte: se honrar produz bênção sobre a vida dos seus filhos, a desonra certamente trará muitos males. Rebelar-se contra a autoridade dos pais tem sido algo muito comum em muitos lares nos nossos dias. A Bíblia traz um forte alerta para as últimas gerações, onde os filhos se tornariam problemáticos demais. Está claro que Deus considera a desonra aos pais como um dos piores pecados que se pode cometer. Algumas das mais assustadoras maldições do Antigo Testamento são reservadas para os filhos que se rebelam contra seus pais. Evidente que tais castigos não se aplicam hoje. O apóstolo Paulo, ao tratar em suas epístolas sobre o trato dos filhos para com seus pais, o faz no contexto que tal conduta resulta da nova vida em Cristo. E quando menciona os filhos desobedientes, relaciona junto com as demais características de pessoas que estão vivendo em desacordo com os mandamentos de Deus. Então perceba aqui o seguinte: não há como algo dar certo debaixo de desobediência. Não estou falando só de pai e mãe, não. Estou falando do seu trabalho, estou falando na sua vida acadêmica. Estou falando em muitos outros referenciais. O 5º mandamento vai falar sobre honrar pai e mãe porque, como eu falei no início, ele é o primeiro. Se você não resolver ali, os outros você não vai resolver, né? Lá em Lucas 15, a gente tem a parábola do filho pródigo. Nós vemos que ele desperdiçou os bens vivendo de maneira irresponsável. Certamente esse texto não vai trazer algo que era da vontade do pai. Perceba o seguinte, ele pede a parte dele na herança, né? Herança, ela só é concedida quando alguém morre. Então, você percebe que, muito provavelmente, a relação entre o pai e esse filho era conflituosa, né? Quando nós passamos por cima da vontade dos nossos pais ou desonramos, a consequência chega, ela vai vir. Algum tempo depois ele estava comendo ali junto com os porcos. Quer dizer, ele chegou no fundo do poço. Ele precisou ter, né? Você vê que até o dinheiro, até a herança debaixo de
fora da submissão de pai e mãe, não dá certo, né? Aquilo era para quando eles morressem, a parte na herança é para quando ele morresse. Ele pediu adiantamento, ó, adianta minha parte aí, que eu vou viver minha vida, e a gente sabe a história e sabe que não deu certo. Por sorte e misericórdia de Deus, ele retorna a casa. Terceiro ponto, lições relevantes acerca da honra aos pais diz o seguinte: Deus honra e abençoa os crentes que guardam este preceito de maneira especial. A promessa tem a ver com as bênçãos de Deus e o seu cuidado por nós nesta vida. Afinal, as Escrituras pontuam que obedecer aos pais é a vontade de Deus e é o certo e agradável ao Senhor. Então a gente vai ver aqui que o obediente ele tem bênção e que o desobediente ele tem problema. 3.1 A obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. Diz assim: as experiências que as crianças que honram e respeitam os pais aprendem com seus ensinos, experiência e maturidade. Isso resulta em evitar muitos erros e falhas mais comuns na vida. A melhor maneira de evitar erros de infância e de juventude é obedecer a esse mandamento. A obediência a este mandamento preserva a vida da família, da sociedade e das nações em geral. A rebelião e a desobediência por parte dos filhos produz efeitos desastrosos na família, na sociedade e no país em geral. Produz filhos irresponsáveis, negligentes ou desobedientes a todo tipo de autoridade. A obediência a este mandamento preserva também a vida das igrejas. Os crentes que não ensinam os seus filhos a obedecerem têm muita pouca chance de seus filhos serem convertidos. Se os filhos não aprendem a obedecer aos pais, pode-se dizer que eles também não aprendem a obedecer a Deus. Isso aqui é fortíssimo. E aqui uma coisa interessante, é por isso que a gente vê tantos jovens morrendo cedo. Alcoolismo, drogas, acidentes automobilísticos graves, né? Por meio de irresponsáveis cometidos por eles. Muitos entrando para a vida do crime bem cedo, sendo mortos pelo próprio sistema, pela ganância e pelo dinheiro. O meu avô falava que quem não escuta cuidado, escuta coitado. 3.2 A autoridade divina é a base de toda a autoridade humana, diz assim: as Escrituras revelam que o Senhor Deus, em sua soberania, de acordo com o seu plano para a humanidade, estabeleceu a família, o governo civil e a igreja. Essas instituições foram ordenadas por Deus e colocadas em posição de autoridade para cumprir propósitos específicos, isto é, para a proteção, bem-estar e bênção dos seres humanos. As pessoas que não aprenderam a obedecer os seus pais, mais tarde têm problemas com todo tipo de autoridade, ou seja, tanto com o governo quanto com a igreja e especialmente com Deus. Vivemos em um mundo cheio de anarquia e rebelião a nível governamental, eclesiástico e familiar. Vemos o caos e a falta de submissão às autoridades estabelecidas por Deus. Por trás deste caos está a falta de submissão a Deus. Então, os pais preparam os filhos para o mundo. A minha mãe e meu pai sempre falaram isso. Olha, eu estou criando você para o mundo, não para o seu próprio fim. E aqui na sequência, eu trago um texto de Romanos muito interessante que diz o seguinte. Romanos 13, 3 e 4. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Muitas pessoas perguntam assim, mas sou policial, posso matar alguém? Você é autoridade. Você falou, não obedeceu, você tem a espada, né? Que naquela época, espada, na nossa época, é pistola mesmo. Então, assim,
Muitos morrem em desobediência. Quando alguém, que talvez seja o melhor exemplo aqui, quando alguém entra para o mundo do crime e vira um traficante, infelizmente muitas mães choram a morte do próprio filho que entrou para o tráfico e morrem, né? Tiro, tráfico, todo mundo armado. É isso, é autoridade. A polícia tem autoridade para meter bala. Infelizmente, muitos não se convertem, não se arrependem e querem viver nessa vida aí até as últimas circunstâncias. Infelizmente, muitas das vezes, terminando em óbito, seja por parte do policial, seja por parte do traficante, né? A gente sabe que não deveria ser assim. Para terminar, 3.3, Jesus Cristo, o maior exemplo de sujeição e obediência, diz assim o texto. O título deste subtópico pode causar surpresa. Afinal, Jesus Cristo é o Senhor. Contudo, antes de iniciar o seu ministério na terra, a Bíblia revela que Jesus era submisso a José e Maria, como um filho consciente e cumpridor dos seus deveres, fazendo-se semelhante aos homens e sendo um judeu. Jesus foi identificado como carpinteiro e filho de carpinteiro. Assim, podemos afirmar que ele passou por várias fases em seu crescimento e desenvolvimento, como outros de seu tempo. Quando na cruz, sofrendo, vendo como Cordeiro de Deus, não estava indiferente à sua mãe, pois a Bíblia diz, vendo ali sua mãe, ele vê, sabe que ela precisa de cuidado e prover, falando ao discípulo amado para que a recebesse. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ressalta que Jesus, na forma de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte. Meus queridos, para terminar, Jesus tinha vontades, como nós temos, como eu e você temos, tinha autonomia, né? Como eu e você temos, e até muito maior, sendo Deus. Jesus era provado e tentado como nós somos, mas sempre foi submisso aos pais biológicos, né? A José e Maria, mas também a Deus no cumprimento do seu propósito. O maior exemplo disso é quando chegam ali para pegar Cristo e Pedro fica bravo, passa a mão na espada e corta a orelha de Malco. E ele fala assim, Pedro, guarda a espada. Eu tenho autoridade. Se eu quisesse, eu chamaria a legião de anjos aqui para me proteger. E iria acontecer. Só que, por que Cristo não se defendeu? Por que Cristo não faz isso? Porque havia um propósito. E o propósito era esse. Que ele fosse levado, escarnecido e pregado no madeiro, tá bom? Meus queridos, peço perdão mais uma vez pela voz e por qualquer outro erro ou mal entendido que tenha acontecido nesse vídeo. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Semana que vem estaremos de volta aqui. Antes de ir embora, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixe o like neste momento, tá? Estamos alcançando uma meta muito boa. Estamos bem próximos ali da monetização e eu conto com a ajuda de todos vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser útil. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Eu agradeço por tudo. Semana que vem estamos juntos novamente. Até mais. Tchau, tchau. Fique com Deus.